a indicação de Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, indicação do presidente da República. E aí os nossos comentaristas fazem as análises sobre os vários aspectos que envolvem essa indicação, questões políticas, inclusive a relação da presidência da República com o Senado Federal. Ficará abalada essa relação? Tem a política de Minas também. Queria que os nossos comentaristas trouxessem esse aspecto, porque se Rodrigo Pacheco fosse indicado, naturalmente ele não teria o objetivo de disputar algum cargo em Minas. Agora, não tendo essa oportunidade de ir para o Supremo, muitos se questionam, não é? Será que ele vai disputar o governo de Minas Gerais? Enfim, deixa eu passar para o Dávila, que talvez tenha uma contribuição a dar sobre a política de Minas Gerais. Tem alguma mudança em relação à escolha de Jorge Messias, a indicação dele? Rodrigo Pacheco volta para o jogo? Rodrigo Pacheco já anunciou que não está disposto a voltar para o jogo. Ele quer voltar para a banca de advocacia, porque com as boas relações que ele tem, principalmente depois de ter ocupado o cargo da presidência do Senado, pode se tornar muito lucrativo. Aliás, ele é amigo de todo mundo da Suprema Corte. Se ele for defender casos na Suprema Corte, capaz que acabe sendo mais uma dessas bancas de advocacia extremamente reconhecidas no país. E a questão de disputar o governo de Minas é muito mais um desejo do presidente Lula do que do próprio Rodrigo Pacheco. Primeiro ponto, Canhato, hoje Rodrigo Pacheco está no PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, que acabou de recrutar o vice-governador do estado, que saiu do Partido Novo e foi para o PSD, para disputar o governo do estado. Ou seja, não tem legenda no PSD para Rodrigo Pacheco disputar o governo. Ele teria que mudar de partido. E não me parece algo que ele fará. Afinal de contas, a máquina do PSD é forte em Minas Gerais. O candidato do PSD ao governo é o vice-governador do estado, Matheus Simões, e, portanto, não há espaço para Rodrigo Pacheco disputar. Segundo, Rodrigo Pacheco sabe muito bem que vai ser uma eleição duríssima. E ele está muito mais disposto a voltar à iniciativa privada do que continuar na política. Agora, esta atitude do presidente da República, dizendo que gostaria de ver Rodrigo Pacheco disputando o governo de Minas, é, na verdade, uma espécie de afago de consolação para a sua não indicação ao Supremo Tribunal Federal, que era, sim, um sonho seu. Agora, Mota, em linhas gerais, mesmo porque a gente não sabe, né, quais serão os posicionamentos do novo ministro se ele for aprovado pelo Senado Federal. Mas, em linhas gerais, há mudanças substanciais na composição da corte, das turmas? Dá para vislumbrar, talvez, um magistrado mais conservador por conta da sua ligação com a Igreja Evangélica? Tudo pode acontecer no Brasil, Canhato. Eu não me surpreendo com mais nada. Mas a única coisa que nós temos para nos basearmos e fazer uma análise e tentar entender o futuro é o passado. Se a gente olhar para o passado, as indicações que nós temos é que a Corte vai continuar exatamente na mesma trajetória que sempre teve. É uma trajetória de ativismo judicial, uma trajetória de tutela sobre a política, que é o pensamento que muita gente defende hoje no Brasil, né? É uma linha de ação defendida por aqueles que acham que a política é uma coisa primitiva, que a maioria dos políticos não sabe o que está fazendo, e muito menos o povo. O povo não sabe o que ele quer ou o que ele deveria querer, e tanto o povo quanto os políticos precisam de uma tutela. E essa tutela é feita através das cortes, que têm, ou passaram a ter, a última palavra sobre praticamente qualquer assunto. Então, quando eu olho para o passado, eu não vejo nenhuma indicação que me diga que o futuro vai ser diferente do presente que a gente está vendo. Você, Beraldo, tem um aspecto que você não comentou sobre a avaliação de alguns que dizem que o governo não teria um número suficiente de votos, que seria muito difícil alcançar os 41 votos necessários para aprovação
de Messias. Enfim, queria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva para esse processo, né, de convencimento, aquelas visitas que são feitas aos gabinetes dos senadores, o processo de beijamão. Isso parece mais fácil para alguns indicados e mais difícil para outros. Como a gente pode apontar para esse processo que deve se iniciar em breve? Tem dois fatores importantes. Um é o relacionamento do próprio indicado com os senadores, né? Então, para alguns casos, há indicados que já têm um histórico com os senadores, já conhecem, já podem, né, têm facilidade de serem recebidos e encontram apoiadores dentro do Senado que vão replicando ali a sua mensagem e vencendo resistências. E há também o fator que é o momento que o governo vive em relação ao Senado Federal. Se nós observarmos o que aconteceu na recondução de Paulo Gonet, que foi votado, não sei se no começo dessa semana ou na semana passada, foi uma votação bastante apertada. O governo teve 4 votos a mais do que o necessário. E naquele momento ainda existia a expectativa por parte de Davi Alcolumbre e o seu grupo político dentro do Senado de que Rodrigo Pacheco seria indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então havia ali uma boa vontade. É claro que era o momento de passar um recado para o governo, o recado foi passado, mas ainda assim Paulo Gonet foi reconduzido. Só que agora acabou o amor, né? Aliás, há essa anedota, né? Mais uma anedota do parlamento brasileiro, o deputado Chico Alencar querendo adicionar a palavra amor à bandeira brasileira. Amor, ordem e progresso. Acho que ele já deve se dar por satisfeito pela ordem e pelo progresso, então ele quer adicionar amor. Mas, enfim, então acabou o amor na relação entre o governo e o Senado Federal e agora vai ser uma luta difícil. Não há tradição do Senado impor esse constrangimento ao presidente da República, mas o parlamento brasileiro ele vem ficando cada vez mais autônomo. E como há eleição no ano que vem e os senadores vão ter que se decidir se vão apoiar o governo ou se vão apoiar um candidato de oposição, que nesse momento já não é mais, né, Jair Bolsonaro, enfim, já estão falando aí do Tarcísio de Freitas, que é um candidato bastante mais palatável para, né, um maior número de senadores. Então a situação não é fácil para o governo, não. Vai ser um processo, no meu entender, muito caro, e acaba sendo caro para nós, contribuintes, que não temos nada a ver com essa história, e muito difícil. Pois é.